E passamos agora de uma visão mais macro, onde as questões do envelhecimento já foram apresentadas, para um projeto com a Câmara de Sintra. E eu começaria por um lado, felicitar a ACT e o Ponto Focal Nacional pelo lançamento da campanha em Sintra, felicitar também a Câmara Municipal de Sintra, na pessoa do seu Presidente e do Engenheiro Vítor Reis, pela iniciativa, por acolher a iniciativa e também por acolher o projeto de Ergonomia e Envelhecimento em Trabalho. Este projeto teve início e foi formalmente protocolado em outubro de 2014 e eu já vos vou apresentar exatamente em que é que ele consiste. E ele é um projeto de parceria entre universidades, neste caso o Laboratório de Ergonomia, e a Câmara de Sintra, nomeadamente através do Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho desta Câmara. E vamos compreender que tudo isto faz sentido. Vamos passar aqui à frente das modificações de estrutura etária, já foram severamente apresentadas pelo colega anterior, mas a verdade é que, no contexto de trabalho, e se nós pensarmos em termos de vida ativa e de vida laboral, a mão de obra que nós vamos ter disponível nos próximos anos, em maior número, vão ser com certeza os trabalhadores mais velhos. E, portanto, isto é incontornável. Por outro lado, nós vamos todos trabalhar mais anos. E o que é que isto significa? Significa que, e como já foram bem encadeadas estas comunicações, nós temos um conjunto de modificações em termos das nossas capacidades, estruturas e funções que levam a um aspecto muito interessante e que tem que ser equacionado quando nós pensamos na gestão da idade nos locais de trabalho, que é um aumento da variabilidade individual com a idade, ou seja, nós não envelhecemos todos da mesma maneira, não envelhecemos todos ao mesmo ritmo e, efetivamente, os constrangimentos ocupacionais e a nossa história ocupacional deixa também ela uma pegada. E, portanto, naturalmente, estas questões têm que ser encaradas desde o início da nossa vida ativa, tendo em consideração que estas modificações vão ter que ser enquadradas quando nós somos mais velhos. Porque, senão, de outra maneira, como é que nós conseguimos trabalhar até mais tarde, até aos 67, ou, quem sabe, até mais tarde. Por conseguinte, há efetivamente modificações na nossa capacidade de trabalho. Eu vou retomar este conceito. Há várias formas de o avaliarmos, vou-vos apresentar uma delas, mas este conceito é importante no sentido de nós conseguirmos monitorizar também aquilo que é esta relação entre as nossas características e aquilo que são os constrangimentos ocupacionais a que nós somos sujeitos. E, por conseguinte, as nossas trajetórias profissionais muitas vezes variam também em função deste equilíbrio ou desequilíbrio entre aquilo que são as nossas características e as nossas capacidades e aquilo que nos é imposto ou que nos é exigido em termos dos contextos de trabalho. E por isso o envelhecimento é diferencial, ou seja, nós envelhecemos de formas diferentes nos diferentes contextos de trabalho e em função das diferentes profissões. Não é a mesma coisa ser enfermeiro num hospital, numa unidade de cuidados intensivos aos 60 anos ou num centro de saúde. Haverá com certeza diferenças e, no entanto, o grupo profissional é o mesmo. Para avaliarmos a capacidade de trabalho, nós utilizamos o conceito de capacidade de trabalho que foi desenvolvido pelo Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional e que é muito caro à ergonomia. Eu sou professora de ergonomia, sou ergonomista e, portanto, a visão que vos apresento é sempre uma visão da ergonomia. E, portanto, desta interação entre as pessoas e os contextos vivenciais e de trabalho. E, por conseguinte, este conceito de capacidade de trabalho é muito interessante. Ele baseia-se na percepção de cada um de nós. Como vos disse, há outras formas de avaliar a capacidade de trabalho e reflete precisamente esta interação entre aquilo que são as minhas características, a minha saúde, as minhas capacidades funcionais, mas também as minhas competências, a minha formação e valores, motivação e, portanto, uma dimensão também psicológica, com o conteúdo de trabalho, a organização de trabalho, as exigências do trabalho e, portanto, com o trabalho de uma forma global. No entanto, esta percepção da capacidade de trabalho é influenciada também por aquilo que são os círculos que nos rodeiam. Os mais próximos, a família, e há pouco o professor falava do suporte social, e, portanto, este suporte social pode ser um suporte mais próximo, mas também os círculos mais alargados, mas é também influenciado pelos contextos onde nós vivemos e estamos integrados, ou seja, por aspectos societais, por aspectos económicos, de educação, de saúde e por políticas e estratégias globais. Por exemplo, no contexto atual, mesmo grupos profissionais que têm contratos estáveis e que à partida têm uma situação profissional estável, têm uma percepção maior de insegurança laboral. E deve-se ao seu contexto de trabalho,
Talvez não, talvez se deva a este contexto que nós estamos a viver nestes últimos anos, de austeridade, restrição financeira, e, portanto, que transmite às pessoas também uma maior sensação de insegurança. E, portanto, isto vai se refletir nesta nossa dimensão da percepção também da capacidade de trabalho. O instrumento que nós usamos foi um instrumento que foi adaptado para Portugal pela equipa à qual eu pertenci, liderada pelo professor Carlos Fernandes da Silva, e que nos permite, então, avaliar esta percepção da capacidade de trabalho. Mas, para a compreendermos, e os resultados do Estudo Nacional mostraram-nos que ela se distribui entre os vários grupos, mas que, maioritariamente, nós vamos encontrar as pessoas com boa e excelente capacidade de trabalho, mas se formos para os grupos mais velhos, vamos ter em maior número de pessoas com fraca e moderada capacidade de trabalho, e que há aqui um conjunto de dimensões no trabalho que influenciam muito estas mudanças na capacidade de trabalho. Naturalmente que as exigências físicas contribuem para uma maior exclusão dos mais velhos, mas os aspectos temporais do trabalho, por exemplo, são também determinantes. O trabalho noturno, o trabalho por turnos são também mais penosos para os mais velhos, o que significa que, eventualmente, vão contribuir também para, se não forem geridos, para excluir estes grupos do trabalho. E, portanto, para além disto, há ainda uma dimensão psicossocial que influencia a nossa percepção da capacidade de trabalho. E, por isso, mais à frente, foi feita a validação do COPSOC da pressão média também para Portugal, pela mesma equipa, no sentido de usarmos esta ferramenta juntamente com o ICT para percebermos em que medida é que estes fatores de natureza psicossocial influenciam também a nossa percepção da capacidade de trabalho. Esta ferramenta é um instrumento de triagem de fatores de risco psicossocial, ou seja, ele dá-nos um panorama geral. Os seus resultados podem ser apresentados de diferentes formas, nomeadamente sobre esta forma tipo semáforo, que nos permite ver claramente onde é que estão os principais fatores de risco, mas é um instrumento que deve ser usado também pelas equipas de saúde ocupacional, conjuntamente com, tal como o ICT, com um conhecimento das situações de trabalho, para nós percebermos onde é que nós depois temos que ir aprofundar o conhecimento ou intervir. E, portanto, são ferramentas que nos dão uma visão global e que são úteis na monitorização ao longo do tempo daquilo que são estes fatores de risco de natureza psicossocial. Nesta perspectiva da ergonomia, e isto um pouco também para vos explicar porque esta parceria com o Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho. É importante nós conhecermos quais são os riscos a que as pessoas estão expostas e podermos intervir sobre eles, mas também perceber quais são os grupos mais vulneráveis e porquê, quais são os fatores de vulnerabilidade individual ou dos grupos, identificar a existência ou não de barreiras à idade no trabalho, já vimos que podem existir várias, e perceber que fatores é que influenciam a nossa capacidade de trabalho ao longo do tempo. Porque se nós queremos definir medidas para promover ou melhorar a capacidade de trabalho, nós vamos ter que ter intervenções muitas vezes que são multifatoriais e, portanto, estas problemáticas são complexas e não são unifatoriais. E, portanto, passando agora ao projeto propriamente dito. Na sequência deste enquadramento, o projeto atual é um projeto em que pretendemos conhecer os efeitos do envelhecimento e dos determinantes de trabalho e dos fatores psicossociais na capacidade de trabalho. É um projeto longitudinal. Há poucos projetos em Portugal nestes contextos que sejam longitudinais. Temos muitas vezes uma fotografia do momento, mas depois não temos uma continuidade e, portanto, este projeto tem essa particularidade e essa mais-valia, ainda ao encontro dos cintrões. E, portanto, nós vamos procurar compreender estas relações entre estas variáveis e fazê-lo ao longo do tempo. O objetivo é, no final, nós conseguirmos ter medidas para promoção e manutenção da capacidade de trabalho. Assim, os resultados que eu vos vou apresentar são resultados preliminares deste primeiro tempo, ou seja, de um primeiro momento de aplicação do questionário para avaliar a percepção de capacidade de trabalho, dos fatores psicossociais e dos fatores relacionados com o trabalho na Câmara Municipal de Sintra, portanto, nos trabalhadores da Câmara. A participação naturalmente é voluntária e, portanto, a participação refletirá apenas uma percentagem dos trabalhadores. Num segundo momento, vamos procurar identificar aquilo que são ou os grupos, ou os setores, ou as áreas em que haja, de alguma forma,
fatores de suscetibilidade, por exemplo, uma capacidade de trabalho insatisfatória ou fatores psicossociais críticos. Vamos devolver estes resultados aos grupos e aos setores, no sentido depois de iniciarmos uma fase de metodologia participativa, recolhendo as opiniões dos trabalhadores, das chefias, para se definir depois ou medidas ou outro tipo de estudos mais aprofundados. Num segundo momento, vamos voltar a aplicar os instrumentos e perceber se realmente há variação ao longo do tempo. Os resultados preliminares, portanto, a nossa população-alvo foram, num primeiro momento, em 2015, 1.618 trabalhadores municipais, excluindo escolas, e, portanto, recolhemos 920 questionários, sendo que apenas foram tratados, e aos dados que vos vou apresentar, 567, que correspondem a cerca de 35% desta população. E quem é esta amostra? Portanto, quem são estas pessoas? Uma média etária de cerca de 47 anos, maioria mulheres, sendo na maioria também casados, distribuem-se entre ensino básico, secundário e licenciatura, o que tem a ver também com as suas categorias profissionais. Cerca de 58% não são fumadores, 61% não praticam exercício físico de forma regular, o que é um bocadinho o espelho do país, é mais favorável do que o espelho do país, e temos cerca de 48% com sobrepeso. Portanto, isso depois temos efetivamente aqui os tais hábitos de saúde de vida que um dia se vão repercutir com certeza na saúde destas pessoas. Cerca de 66% têm um horário flexível, cerca de 58% tiveram formação nos últimos 2 anos, apenas 7% com acidente nos últimos 2 anos e, naquilo que diz respeito à avaliação das exigências do seu trabalho, cerca de 51% consideram que elas são mentais e 45% físicas e mentais, ou seja, ambas. Naquilo que diz respeito aos fatores ambientais, cerca de 33% consideram o ruído incomodativo ou muito incomodativo e cerca de 20% a iluminação. Em relação à temperatura, o desconforto é maior e, portanto, as pessoas referem com maior prevalência. No que diz respeito à sintomatologia musculoesquelética autorreferida, prevalência 12 meses, temos efetivamente uma elevada prevalência naquilo que diz respeito às queixas ao nível da lombar, cervical, dorsal e ombros, que são aqueles que aparecem com uma maior prevalência. Os resultados do índice de capacidade de trabalho, o que é que nos mostram? Mostram-nos que temos uma percentagem de cerca de 20% de um ICT satisfatório em termos globais. Temos diferenças entre homens e mulheres, com os homens com uma percepção mais positiva do que as mulheres, sendo as diferenças estatisticamente significativas controlada à idade. E temos também diferenças entre grupos etários, ou seja, os mais velhos com uma pior capacidade de trabalho, o que é encontrado também na maior parte dos estudos e, portanto, estas diferenças são também estatisticamente significativas. Portanto, à medida que nós envelhecemos, vamos tendo uma pior capacidade de trabalho, sendo que isto não é igual para todos. A relação entre o ICT e a sintomatologia musculoesquelética mostra que, efetivamente, aqueles que referem a sintomatologia musculoesquelética têm uma pior capacidade de trabalho, de uma forma geral, e, portanto, a presença de sintomatologia musculoesquelética vai influenciar a nossa percepção da capacidade de trabalho. E, quando olhamos para os fatores psicossociais, conseguimos ver que há uma maior percentagem de fatores críticos naquilo que diz respeito às exigências emocionais, cognitivas, ritmo de trabalho e insegurança laboral, que eu penso que possam ser influenciadas naquilo que eu vos dizia há pouco do contexto também em que o país vive neste momento. Temos também um conjunto de fatores que são muito favoráveis, por exemplo, o significado do trabalho, a transparência do papel laboral, a comunidade social do trabalho, confiança vertical, percepção da autoeficácia. Portanto, nós temos aqui um conjunto de fatores que são favoráveis e que provavelmente vão funcionar também como protetores da percepção destas pessoas em termos da sua capacidade de trabalho. No que diz respeito à percepção global de saúde, temos cerca de 38% das pessoas que o referem como crítico, o que significa que a saúde é aqui uma variável que deve ser avaliada e devemos olhar para ela porque ela depois vai influenciar também a nossa capacidade de trabalho. Quando nós olhamos para estes fatores psicossociais e comparamos o grupo com mais e com menos de 50 anos, portanto mais próximo da mediana do nosso estudo, o que nós conseguimos ver é que, em alguns fatores, nós temos diferenças estatisticamente significativas entre os mais velhos e os mais novos, sendo que a percepção dos mais novos é pior do que a dos mais velhos. Ou seja, nós temos efetivamente aqui diferenças em função da idade, mas que podem dever-se a
Um efeito de trabalhador saudável, ao percurso profissional, ao lugar onde as pessoas estão, porque nós estamos a olhar para o grupo completo e não estamos a olhar para categorias ou para setores profissionais. Portanto, pode haver aqui um conjunto de fatores que influenciam este aspecto. Mas, efetivamente, os mais velhos têm uma percepção melhor deste tipo de variáveis. O mesmo acontece aqui nestas onde nós temos diferenças, exceto as possibilidades de desenvolvimento, ou seja, os mais velhos consideram que esta variável é percebida de forma pior, portanto, consideram haver menos possibilidades de desenvolvimento que os mais jovens, que também é compreensível. O mesmo se passa para estas variáveis de justiça e respeito à autoeficácia e significado do trabalho, piores nos mais novos, e, naturalmente, quando nós olhamos para as variáveis de saúde, os mais velhos têm uma pior percepção de saúde e têm uma pior percepção dos problemas de sono, o que está descrito na literatura e, naturalmente, nós temos maior perturbação de sono à medida que envelhecemos e isso é explicado também fisiologicamente e não só pelos contextos de trabalho, mas, naturalmente, se nós tivermos trabalho noturno e por turnos, isto será pior também em quem está já há algum tempo nestas situações. Eu alerto novamente de que este instrumento, este COPSOC, dá-nos uma visão global, dá-nos uma visão holística, mas ela não é profunda. Ou seja, estas variáveis não dão-nos alertas, mas elas não são avaliações robustas, nem de stress, nem de burnout, nem de sintomas depressivos. O que significa que se nos derem alerta, nós a seguir temos que usar instrumentos que avaliem estas variáveis em profundidade. E para finalizar, e estou quase a terminar, provavelmente dentro do meu tempo, nós fizemos depois uma análise, uma regressão logística multifatorial para perceber que, nesta amostra, que variáveis eram preditoras de um ICT excelente. Portanto, usámos os excelentes e os insatisfatórios pelo seu número, pela sua distribuição. E o que é que nós obtivemos? Que as chances de ter um ICT excelente aumentam nesta amostra em concreto, cerca de 126% quando temos incremento na percepção do significado de trabalho, cerca de 89% quando temos incremento na percepção da transparência do papel laboral, cerca de 92% quando temos incremento na percepção global de saúde e cerca de 55% quando nós temos um decréscimo da percepção de stress. Ou seja, para esta amostra temos aqui um conjunto de preditores de um ICT excelente. O que significa que estas variáveis, significado de trabalho e transparência do papel laboral, que até são positivas neste grupo, são de manter, são de valorizar. E, por outro lado, é importante olhar para a saúde destes grupos. Obviamente que a promoção da saúde não se faz de um dia para o outro, não depende só dos contextos de trabalho, depende muito da hábitos de estilo de vida, das comunidades onde nós estamos inseridos e de um conjunto de outras variáveis de natureza também social. E o stress é um outro aspecto importante que deverá ser analisado e olhado em profundidade, porque eventualmente pode ser trabalhado numa perspectiva também de conseguirmos uma melhor capacidade de trabalho ao longo do tempo. E para terminar, deixava aqui uma reflexão de síntese. Já muito foi falado hoje no painel da manhã sobre esta questão do envelhecimento ativo. Eu gosto de lhe chamar de envelhecimento ativo e produtivo, porque estamos a falar desta nossa vida laboral que é cada vez mais longa e, portanto, ela é também produtiva. E nós temos que olhar para esta questão da sustentabilidade do envelhecimento no trabalho, que começa desde que nós começamos a nossa vida ativa laboral, numa perspectiva das lideranças, não é? Portanto, como é que a liderança das empresas, das organizações, encara os trabalhadores mais velhos e a modificação das suas capacidades. E este é um aspecto importante. De manhã foi referido, por exemplo, se temos que despedir alguém, despeçam-se primeiro os mais velhos e depois logo vemos, e, portanto, muitas vezes não há uma perspectiva de equilíbrio em termos de estrutura etária das organizações. Como é que é gerido o conhecimento e as competências? Como é que é encarada a formação e o treino ao longo da vida? Como é que as pessoas são capacitadas ao longo da vida para poderem ter trajetórias profissionais sustentáveis? Como é que a gestão de recursos humanos olha precisamente para estas trajetórias ocupacionais? Como é que encara o período de pré-reforma, isto vai-se ligar com a apresentação seguinte, provavelmente, e a gestão da saúde e da segurança, que é fundamental, porque esta é também uma forma transversal nas organizações de nós conseguirmos encarar as necessidades de adaptação dos sistemas de trabalho a estas características dos mais velhos e encarar aquilo que é a necessidade de estratégias de promoção da saúde e da capacidade de trabalho em função da idade. Mas estas estratégias só são possíveis de implementar e de avaliar quando as outras visões também coincidem. E, portanto,
esta gestão das idades no trabalho e esta perspectiva de sustentabilidade do envelhecimento no trabalho efetivamente, tem que ser vista de forma integrada nas organizações e não com soluções que sejam avulsas e pontuais. E, portanto, terminava aqui a minha apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção.